Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está hoje aqui na quarta aula do curso gratuito da Talk. Espero que vocês estejam gostando. Hoje a gente vai falar sobre a matemática que tem a ver com as aulas anteriores. Então, se você ainda não assistiu as aulas anteriores, volta lá, assista a aula 1, 2 e 3, porque a aula de hoje ela vai completar, né, esse sentido todo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, se você está vendo essa aula pela primeira vez, né, esse tópico, você ainda não estuda inglês e quer começar, não começa essa aula. Volta na aula 1. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho também para receber as notificações de assim que a aula for publicada, você já tem elas em primeira mão. Vamos aos estudos então da semana? Então vamos lá. So today here we chose a topic about question words. A gente vai falar um pouquinho das question words. Foi esse o tópico escolhido. And the question that comes to our mind, students ask all the time, sempre que os alunos perguntam, é uma coisa que vem na nossa mente, né? É, ok, Eric, então como eu faço para memorizar? São muitas question words. E aí, só pelo uso? Tem um problema a gente esperar memorizar através do uso, que é, bom, se eu começo a usar errado, achando que uma coisa é uma coisa e não é, e talvez eu leve um tempo, né, para perceber isso, e é capaz de eu acabar consolidando essa informação de forma errada. Então, o que eu sugiro sobre os question words é que você anote. Então, por exemplo, da forma que está aqui no quadro, né, anota, passa para um papel, passa para um lugar que você está sempre olhando, seu ambiente de trabalho, ali perto do seu computador, porque isso aqui a gente precisa ter de fácil acesso na nossa memória. Como são perguntas, né? As question words são palavras que a gente precisa usar numa pergunta. Normalmente a gente precisa usá-las assim, de supetão, porque a gente quer perguntar algo, a gente está curioso, a gente precisa de uma informação, quer saber alguma coisa. Então, pessoal, não é algo que a gente fique pensando como uma consequência, ele precisa estar ali, ó, na ponta da língua para a gente usar. Então, o que eu recomendo? Post-it, né? Se você tiver post-it colorido, coloca ali na parede, ou então faz um quadro visual. O melhor ainda é se você puder imprimir e copiar com a sua própria letra, né? Então é algo muito. O pessoal fala, mas é tão infantil fazer isso. Não é, não, porque quando você copia com a sua letra, você está dando mais atenção. A chance de você depois memorizar e ficar tranquilo, até com a escrita dessa palavra, como vocês podem ver, né? Elas têm vários Ws, vários Hs. Que muitas vezes a gente acaba trocando. Onde é o W? Onde é o H? E escrever com a sua própria letra ajuda também. Então, lembre-se disso. Então, essa é a primeira informação aqui que eu dou para vocês, né? Tentem sempre copiar, deixar num quadro, resumo, para facilitar. E agora a gente vai para o que cada uma delas significa. So, take a look here. I have the question words. Os significados delas eu coloquei aqui na frente para facilitar para vocês. What? O que, o qual. Então, lembrando, né, pessoal, sempre que eu disser uma palavra, uma expressão, tentem repetir comigo para treinar o sonzinho. Então, how, como, where, onde, when, quando, why, por quê? Por que de pergunta. Who, quem, how many, quantos, quando eu consigo contar os objetos. How much, quanto, quando eu não consigo contar os objetos. How old, quantos anos, qual é a idade. Então, aqui primeiro vamos definir um pouquinho o conceito do que são as question words. As question words são palavras que não permitem que você responda sim ou não. Então, você pergunta a sua idade, né? How old are you? Você fala, yeah, no. Não faz sentido. Então, elas exigem uma resposta mais específica, mais definitiva. Então, as question words, elas são perguntas que não vão permitir sim ou não, e sim uma informação. A partir do momento que a gente sabe que cada uma delas significa uma informação específica, já tudo fica mais fácil para a gente. Por isso que é importante a gente memorizar. Olha só, se eu pergunto para você, where, você já sabe automaticamente, poxa, a Erika está perguntando de lugar, alguma coisa de onde. Então, dentro delas, ela já tem um significado próprio. E aí, óbvio, né, numa frase, a colocação dela com outras palavras é que vai dar um sentido completo e aquela coisa mais fluida do speaking. Então, vamos começar aqui. Muitas vezes os alunos perguntam, Eric, mas você falou que how é como, e agora você está falando que ele é quanto? Como assim? Pois é, o how, ele é um camaleão de question words, tá? Ele, dependendo de quem está do lado, ele age de um jeito. Então, o how sozinho é como, mas se ele tiver com alguma outra palavra, ele muda completamente. Ou seja, o how old passa a ser que idade, quantos anos. How many? Quantidades. Então, essa é a primeira ideia, só o how sozinho é o como, mas ele com outros acompanhantes, ele vai mudando de significado. Outro detalhe aqui pra gente, que a gente vai ter uma aula disso, inclusive, depois, é sobre o uso do how many e how much. Esse conceito de contável e incontável é um pouco diferente do que a gente teria no português, tá? Mas no inglês isso é muito forte. Alguns objetos para o inglês, eles são tidos como incontáveis. Normalmente são objetos líquidos, são coisas relacionadas a tempo, dinheiro,
coisas não tão concretas, coisas mais subjetivas, elas vão ser tidas como incontáveis. Já as coisas contáveis são coisas que literalmente você consegue pegar, são coisas, elementos que você consegue numerar de 1 a 10, são elementos contáveis. Então, esse conceito a gente vai ter uma aula que a gente vai trabalhar um pouco com isso também, porque a gente acaba errando muito às vezes, porque no português a gente fala, né? Várias coisas, a gente só colocar o Szinho ali e virar um plural. No inglês não é bem assim. Então, tendo em mente essa estrutura aqui, né? Todas essas palavras, vamos ver como a gente vai desenvolvê-las nas frases agora. Nas aulas passadas, na aula 1, 2 e 3, a gente trabalhou totalmente com o Simple Present, Present Simple, né? Que a gente usou a ideia do do, do does e dos verbos, dos action verbs. E, de uma forma ou de outra, vocês já estão bem familiarizados com os auxiliares ali do do e do does, certo? Pois é, agora aqui com as question words, a gente vai formar aqui um bloco que vai dar mais complexidade para aquilo que a gente já viu antes. Então, olha só, let's get started. As question words. Então, a primeira informação que a gente precisa saber delas é que elas sempre vão começar perguntas. Elas sempre começam perguntas, né? Então, sempre começam perguntas. Por quê? Porque ela é a parte mais importante da minha pergunta. Então, se eu pergunto onde você está, eu vou perguntar where, onde você está. Então, beleza, vamos colocar aqui do lado o você está, o verbo que eu preciso nesse caso é o verbo to be, is, né? Só que o verbo to be pro you não é o is, não é o am. O verbo to be pro you é o are, certo? Legal. Então, se eu for perguntar onde você está, eu vou usar o question word sempre em primeiro lugar. Segundo lugar, vai vir o meu verbo to be, are. E aí, em terceira posição, a pessoa sobre o qual eu estou falando, que no caso é you. Where are you? Where are you? Percebe? Where are you? Right. Então, onde está você? Vamos manter a mesma pessoa agora, a gente vai perguntar sobre a idade, que é já vimos aqui, how old? How old? Vou perguntar sobre você. How old are you? Right. How old are you? Alright. Agora eu quero perguntar sobre a idade de uma outra pessoa, do she, né? Da Bruna, por exemplo. Então, how old? How old is she? Right? Então, adaptei meu verbo to be. Como vocês podem ver, o verbo to be nas perguntas, eles vão continuar, vão ficar na segunda posição. Aqui, estão na segunda posição. E o que vai começar a minha pergunta é a question word. E em terceira posição é a pessoa. Ótimo. Então, isso aqui é o que a gente vai fazer usando question words, perguntando com o verbo to be. Mas nem só de verbo to be vivem as pessoas, né? Vamos pensar agora que se eu for fazer a mesma lógica de perguntas, mas dessa vez usando um verbo de ação, um action verb. Acordar, comer, ir, tudo que me transmite um movimento, né? Um movimento ou uma ação de fato, que não é o verbo to be. O verbo to be ele é estático, né? Eu sou professora, eu estou doente, eu estou feliz. Então, agora uma ação. Vamos pensar numa ação. Vamos pensar na ação de work. Work é uma ação, beleza. Então, vamos manter agora, vamos continuar com where. Vou começar com where. Where. E aqui eu quero perguntar onde você trabalha. Where. Como é um verbo de ação, o work, eu vou precisar de quem? Vamos lembrar lá das aulas anteriores? Eu vou precisar do do ou do does para fazer essa pergunta. Porque o do ou does, eles sempre aparecem em perguntas do presente. Se eu quero te perguntar onde você trabalha, é presente. É um hábito, uma rotina, então, simple present. Então, eu vou começar aqui, where. Qual é o meu, né? Então, lembrando, vou usar o do ou o does. Quem vai escolher? O meu sujeito. Como eu estou falando do you, o meu sujeito you, ele vai usar o do. Esse vai ser o meu auxiliar. Então, vamos aqui, where. Depois a question word. Se eu estou trabalhando com o verbo to be, é o verbo to be que vem. Quando eu estou trabalhando com o action verb, um outro verbo, que não é o to be, que transmite uma ação, eu vou usar o do. Porque eu estou falando de você. Então, where do you? E aqui sim, agora que vem meu verbo, aqui, como vocês podem ver lá na posição final. Where do you work? Where do you work? Olha só o connected speech, né? A junção que vem, aqui vai virar uma coisa só. Where do you work? Can you repeat? Where do you work? Good. Então, onde você trabalha? Posição 1 continua sendo minha question word, obviamente, sempre ela. Depois vem meu auxiliar para a pessoa sobre a qual eu estou falando, no caso é o you. Vem a minha pessoa de quem eu estou falando, e aí, por último, vem o meu verbo. Isso aqui é uma fórmula, pessoal, isso aqui não tem segredo. Agora vamos substituir, eu não vou mais perguntar sobre você, eu vou falar sobre o Angela. Então, Angela here. O Angela, a gente vai usar o does, a gente não vai usar o do porque é um she, certo? Então, não precisa estar lá a palavra she. Pode estar a ideia do she, que é um nome
feminino, aqui no caso, a Ângela. Então, ficaria where. Posso usar o do? Não posso, vou usar o does, porque eu estou falando de um she. Where does, agora vem a pessoa, e aí sim o meu verbo, where does she work? Where does she work? Right, where does she work? Perfeito. Percebem a formulinha? Olha só, eu vou até colocar as cores bem iguais para vocês terem uma noção bem visual disso. Manteve-se a mesma estrutura, olha. Question word, auxiliar, pessoa e o meu verbo. Esse aqui é o core, esse aqui é o principal, é o coração das question words. Ótimo. Mas vamos mudar, não quero mais falar dele. Vamos imaginar, então, que agora eu vou perguntar, né? Vem um amigo te pedir dinheiro, falar, preciso de dinheiro. Você vai falar, ok, de quanto você precisa? De quanto? Se falar a palavra dinheiro, vou pensar, então, primeiramente no money, que é incontável, tá? Então, lembrando esse conceito, a gente vai ver futuramente aqui no nosso curso também, nas aulas gratuitas, mas eu vou deixar ele aqui de lado por enquanto, ó. Então, money é uma palavra incontável, e eu vou pensar aqui, o money, ele vai te perguntar, how much? Posso usar how many? Não, porque é incontável, então eu vou usar how much. De que eu tô falando? Dinheiro, how much money? E agora sim, você precisa. O verbo precisar é o verbo need. Então, a gente vai juntar tudo isso agora. How much money você precisa? Se eu estou fazendo uma pergunta, novamente vou precisar usar auxiliar, porque eu estou usando um verbo precisar, né? Eu estou usando o verbo need, que é um verbo que me dá um action verb. Então, how much money do. Continuei usando do, porque eu estou perguntando sobre você. Do you need? How much money do you need? How much money do you need? Vamos ver a ordem? Vamos observar a ordem aqui? Vai ficar igual, ó. Já tô até vendo. Então, how much é a question word, money. Aqui por quê? Porque eu estou perguntando sobre um elemento, então esse elemento ele vem ao lado, tá? Então, quanto leite você precisa? Estou no mercado, quanto leite você precisa? Quanto açúcar você quer no seu café? Essas palavras sobre as quais você está perguntando quantidade, ela vai vir do lado, tá? Então, how much money, vou colocar aqui do lado. O auxiliar do a pessoa sobre o qual estou falando e o meu verbo precisar. Olha como ficou. How much money? How much money do you need? How much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? Perfeito? Quanto dinheiro você precisa? Ok, perfeito? Por enquanto, tudo bem? Alright. Então, essas são as question words. A gente vai agora pensar que as question words têm. A gente vai pensar, então, que as question words são extremamente importantes. E a forma mais eficiente de lembrar dessas question words é justamente usando, mas para usar da forma correta, é anotar, marcar, fazer aquelas pequenas anotações, tentar memorizar aos poucos. A segunda coisa importante sobre as question words é que elas exigem. Então, as question words exigem perguntas que não são sim ou não. Então, se eu te pergunto where does she live? Why do you like this restaurant? When is your birthday? Percebe? Então, ela começa perguntas e ela não vai me deixar responder com sim ou não. Ela exige que eu tenha uma resposta um pouco mais completa. Where does she live? Where does she live? Possibilidade. She lives, Szinho, porque eu tô falando de um viver, né? Hoje é uma rotina, é um simple present, ela vive. She lives in London. Right. Então, a pergunta pode ser sim ou não? Não pode. Então, onde ela vive? She lives in London. Então, deixa eu só mudar de cor aqui para ficar uma cor mais amigável. Where does she live? She lives in London. Why do you like this restaurant? Por que você gosta desse restaurante? Por que você gosta desse restaurante? Resposta. A resposta do why eu vou responder com because. Ou seja, no inglês a gente tem duas palavras diferentes para o porquê. Um para pergunta e um para resposta. No português a gente também, eles são a mesma palavra, só que escrito de uma forma separada e a outra forma junta, né? Mas no inglês é outra palavra totalmente diferente. Então venham aqui comigo. Because. Because. Ai, Érica, mas eu ouvi de outro jeito. Gente, não caiam nessa, tá? Because. Então, because it's near, it's near my house. Why do you like this restaurant? Because it's near my house. Porque é perto da minha casa. Por que você gosta desse restaurante? Beleza. Terceiro, when is your birthday? Não posso responder também com sim ou não. Vou responder com my birthday is on September 24th. My birthday is on September 24th. Alright?
Good. Então, aqui embaixo da nossa aula, eu vou deixar alguns exercícios para vocês poderem fazer. Se tiverem dúvidas, obviamente, por favor, podem colocar aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudá-los. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa aula de Question Words e vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, gente, até lá!